Hoje a gente vai falar sobre uma novidade que está sendo muito aguardada aí por todos, que é a atualização da nossa versão do PHP para a versão 8.1. E aí vai ser mais um bate-papo mesmo para a gente tirar dúvidas que vocês tenham sobre essa atualização. Só para informar que a atualização ainda não está disponível, tá? A gente vai só, na verdade, passar algumas informações para vocês de preparação para essa atualização e também para a gente conversar, como eu falei, e tirar algumas dúvidas que vocês possam ter com relação a essa atualização. Por que a gente decidiu fazer essa conversa antes da gente lançar propriamente? Porque a gente quer prevenir, né, que vocês tenham problemas com essa atualização. Então, a gente já vai passar algumas informações, como a gente falou no próprio título do seminário, preparando o seu ambiente para receber a atualização aí do PHP 8.1. Então, por isso a gente decidiu fazer mesmo antes de liberar a atualização para vocês, certo, Yuri? Então, a gente vai mostrar aqui algumas novidades que foram lançadas. A gente está hoje na versão do Script Case, a versão 9 do Script Case, ela está com o PHP 7.3, ou seja, a gente vai liberar agora na versão 9.8 do Script Case o PHP 8.1. Vamos ter, então, uma atualização de dois PHPs, o PHP 7.4 e do 8.0. Então, a gente está passando do 7.3 para o 8.1. Portanto, vai ser uma atualização importante e, por isso, toda essa preparação também que a gente está fazendo. Então, eu vou passar, por enquanto, a tela para o Yuri. Certo. Primeiramente, bom dia, pessoal. A gente está falando um pouco aí sobre o que Márcia já falou aí na introdução, acerca dessa mudança do PHP para o 8.1, né? Foi até solicitado nos clientes pedindo essa atualização. Então, o que acontece? A ideia, quando a gente for liberar a versão 8.1, ela principalmente vem a atualizar o ambiente de desenvolvimento. Hoje o ambiente de desenvolvimento, hoje ele está na 7.3, o Márcia já citou, mas também alguns utilizam até o 7.0, mas a sua grande maioria é o 7.3. Então a gente vai estar liberando uma versão 8.1 que ela vai rodar tanto no desenvolvimento, então a ideia é que seu ambiente de desenvolvimento do Script Case, esse ambiente aqui, onde vocês estão vendo, que ele já esteja com o PHP 8.1, então a gente vai estar liberando os instaladores, né, como de costume, para o ambiente do Mac, do Linux, do Windows, tudo com esse ambiente aí, com o PHP 8.1 já instalado. Então, a gente já pulou já para essa nova etapa. Houve uma conversa para liberar 8.0, mas a gente conversando, achamos melhor liberar 8.1. E eu vou mostrar o porquê a gente tomou essa decisão de liberar a versão 8.1, porque um dos pontos que ela tem, já dando aqui essa pincelada, é a questão de performance que a 8.1 ela tem. Márcia vai mostrar um tutorialzinho aí, mas só dando essa pincelada inicial. Então, a versão 8.1, ela vem com algumas mudanças. Então, no código que é gerado pelo Script Case, então, ele foi todo passado por essa análise, justamente para dar suporte ao 8.1. Mas, lembrando, toda essa atualização aí, ela vem a funcionar para todas as versões do PHP. Yuri, vou atualizar. Eu posso estar utilizando o 7.3, o 8.1, 8 e 8.1? Claro, perfeitamente. Só que tem algumas regras que eu vou estar citando aqui, que é uma particularidade da 8.1. Então, tem alguns trechos de código que, por exemplo, que ele funciona, eu posso ajustar para que ele possa funcionar para todas as versões do PHP, tanto a 8, a 7.4, a 7.3, tudo bem, mas tem algumas específicas para o 8.1 que serão necessárias. Uma delas é a questão dos acessos aos elementos de um array. Isso aqui a gente tratou, mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês é justamente para os usuários que utilizam a aplicação de Blank, os eventos que tem, nessa grande maioria, né, a questão dos eventos, a questão dos códigos para serem utilizados. Então, uma mudança que foi feita no ambiente do PHP.1 foi essa, a questão do acesso aos arrays. Então, eu tenho aqui esse primeiro exemplo, eu tenho um array inicial, que tem esses três elementos, A, B e C. Então, o que acontece? Para eu poder acessar um elemento desse array, eu só utilizaria
a questão de chaves. Então, para ter acesso a tanto PHP 7.0, 7.3, 7.4 e até a versão 8, eu só fazia a utilização de chaves para utilizar a questão de acesso ao array. Se eu fizer isso aqui agora, vou dar um exemplo aqui, vou acessar, pronto, o que acontece? Se eu estiver na 8.1 e eu queira acessar isso aqui, se eu fizesse esse comando aqui para acessar esse elemento do array, 012, para acessar esse elemento aqui, o que acontece? Na grande maioria, até na documentação do PHP, eu só utilizaria só a questão da chave. Então, na 8.1, se eu for rodar essa questão na 8.1, o que acontece? Eu vou me deparar agora com esse erro aqui, ó, esse fatal erro de string offset. Por quê? Porque ele não dá mais suporte a essa questão de acesso com chaves. Ele funciona com colchetes. Volto a lembrar, isso aqui é apenas por PHP 8.1 que teve essa mudança. Se eu for publicar meu ambiente no 7.4, no 8.0, ainda estou acessando elementos do array entre chaves. Tudo bem, vai rodar, mas a partir do momento que eu vou atualizar para 8.1, aí ele já vai deixar de funcionar o acesso do elemento de um array através de chave. Inclusive, ele vai funcionar só com colchete. Eu colocando com colchete, ele também vai funcionar para as versões 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 normalmente, tá bom? Mas só essa ressalva em relação ao uso de chaves para o PHP 8.1. Mas caso eu queira utilizar entre colchetes, ele vai dar suporte a todas as versões, porque as outras versões eu poderia estar utilizando entre chaves e colchetes. Agora, para 8.1, só colchetes. Então, para acessar esse elemento de array, eu vou estar fazendo aqui esse exemplo aqui agora, então vocês podem ver aqui que ele já funciona, já trouxe aqui o elemento B do meu array que estou acessando. Isso aqui, eu já vou dar até uma observação, isso foi um dos testes que nós estávamos fazendo, o módulo de segurança, aplicação de login, ele tem a questão do lembrar-me para manter-me conectado. Inclusive, a gente precisou fazer até uma mudança, inclusive tem até um tutorial para isso. O que acontece? Se eu chegar aqui no modo de segurança e for rodar a aplicação de login inicial, ele já vai dar esse mesmo erro. Por quê? Porque existe um método aqui que é o de, se eu me engano, é o remember, pronto, é esse mesmo. É o para validar, né, se o usuário está conectado. Então, o código que está hoje aí na rua, ele está usando chaves. Então, o que acontece? Atualizei o meu ambiente para 8.1. O que acontece? Se eu for criar um novo modo de segurança, ele já vai estar vindo, ele já vem já com a configuração que a gente já adicionou, que é com esse novo código, que é com colchete, para acessar o elemento do array. Porém, caso você importou o seu projeto e está usando modo de segurança, nesse evento a gente vai estar liberando isso em um tutorial explicando a mudança que tem que ser feita. No caso, tem que mudar o elemento aqui, né, entre chaves e colocar entre colchetes, porque assim, agora a partir disso aqui, vem rodar. Então, muitas pessoas, quando forem estar atualizando para o 8.1, que estão utilizando o modo de segurança, vão se deparar com esse erro. É porque justamente dessa mudança do 8.1. Então, a gente fez essa mudança, vamos ter o tutorial apenas para fazer esse ajuste, porque, quer queira que não, vai ser feito alguns ajustes no código de vocês, né? No código que vocês utilizam, nos eventos e tudo mais. Então, a ideia desse webinar aqui para a gente já dando mostrando de forma inicial como deve ser os ajustes para serem feitos para rodar o seu projeto no ambiente do PHP 8.1. Então, Então, primeira coisa, só a resumindo questão... essa primeira fala, Yuri, quando a gente tem os projetos de script case, essas mudanças foram feitas dentro de tudo que o script case gera de forma automática, das aplicações. De forma E aí automática, nós sempre adicionamos. a gente sabe que eventualmente, eu acho que quase sempre, talvez os clientes fazem customizações dentro dos eventos, né? Então, essas Isso. alterações que você está mostrando, elas deverão ser feitas dentro desses códigos aí. No caso Porque do são módulo de códigos... segurança, no caso no código do módulo de segurança, para que não precise recriar o módulo de segurança, vai ser feito só esse ajuste aí dentro Só para fazer esse ajuste, do né? método. Mas se o usuário, caso ele queira refazer o modo de segurança, aí ele já vai vir todo adaptado para rodar
todas as versões de PHP. E Então, é só essa questão, alteraçãozinha aí pequena da chave mesmo. só essa Então é mudança simples. mesmo, que Uhum. é a alteração de chave para a utilização do colchete, porque é uma questão de uma mudança do PHP 8.1. Então, a gente tem que estar se adaptando ao novo modelo do PHP, da nova regra que eles habilitaram. Então, a primeira questão é essa, que quem usa a questão de array, tratamento de array, os códigos gerados já estão sendo protegidos, mas para caso alguém que utilizou em determinado evento, método, biblioteca interna ou externa, aí realmente vai precisar fazer isso aí, porque esse tipo de código a gente não mexe, é o próprio usuário que dá manutenção. O script só faz processar o código, a gente não mexe. A gente coloca num bloco de processamento e ele vai e processa o código. Então, os códigos que são internos nossos, que são através de macros, acho que mais através de macros e os códigos que são gerados, então isso aí a gente já está tudo tratado para funcionar em todas as versões de PHP. Mas para códigos específicos, né, são os eventos, são os códigos feitos pelos usuários, realmente vai ter que passar por essa modificação, por essa mudança. Então, a primeira coisa é o acesso aos elementos do array que nós fizemos essa mudança. A segunda, que provavelmente venha ocorrer muito aí fora, que é a questão de cálculos. Por exemplo, a questão de métodos, né, que até a questão de nota fiscal, tudo mais. A questão da 8.1, a questão de tipagem, eles estão muito rígida em relação a isso. O que acontece? Coisa que o 7.3, 7.4 nem tanto, mas o 7.3, quando vinha um elemento de vazio, de array, de algum cálculo, ele já deixava passar. Ele já desprezava e botava um valor. Mas agora o PHP 8.1, eles estão bem rígidos nessa questão. Um exemplo disso é um código, por exemplo, imagine aqui, vou fazer esse exemplo aqui. Imagine que eu tenho um cálculo, onde eu tenho duas variáveis, né, preço e quantidade, e essa quantidade, sei lá, você buscou de um banco de dados, você fez uma VLOOKUP, você select e retornou a quantidade dele. E, por exemplo, você não tratou, vê o resultado, agora imagine que veio branco lá no seu banco de dados, ou retornou nulo. Isso aqui eu botei vazio, né, para só exemplificar, mas uma coisa, no ambiente real seria isso, você utilizou um SCSelect, um SCLOOKUP e trouxe o valor de um campo, e esse campo, por algum motivo, esteja vazio, e por estar vazio, você utilizou ele para fazer um determinado cálculo. O que é que vai acontecer? Hoje, no PHP 8.1, se você for rodar, ele vai dar um fatal erro. Ele vai dar isso aqui, ó, fatal erro, operação de tipo, justamente pela questão de tipagem, que na 8.1 agora está bem rigorosa essa questão. Então, ele já vai dar um fatal erro, dizendo aqui que não é possível fazer esse tipo de cálculo. Aí o que acontece? Então, provavelmente, vai ter que fazer uma validação para isso. Ou você, para não dar esse erro, sei lá, a gente possa até fazer uma condição verificando se é diferente de vazio. Diferente de vazio para o ambiente, para o campo QTD. Só uns tratamentos disso. É só um exemplo, você pode estar utilizando outros. Mas um exemplo disso, por exemplo, eu vou validar se o campo QTD está vazio. Caso ele não esteja vazio, ele não faz o cálculo. Enfim, para justamente, vou rodar aqui, aí ele não vai dar esse erro. Ou seja, então, essa questão agora do conteúdo nulo, eles estão bem, está bem crítico no 8.1 em relação a isso. Então, ele tem que fazer um cálculo, uma verificação, provavelmente você vai ter que fazer, se realmente você deparou com esse erro de algum cálculo de string, com float, essas coisas todas, então, aí ou você veja o que está acontecendo, ou vai ter que validar ou proteger. Ou, nesse caso, existe essa função, que eu acho que poucos conhecem, não sei se na maioria conhece, ou fazer um tratamento disso aqui, que é você fazer a tipagem do campo, né? Você botar aqui um valor inteiro, ou valor, ou float da vida, né? Você informa a tipagem do determinado campo para que ele não possa ocorrer isso. Aí você está aqui para executar. Aí, quando ele está fazendo a tipagem, eu estou informando que o campo total ele é um campo do tipo inteiro, então ele não vai acontecer isso. Então, provavelmente, já retornou aqui zero. Então, é um artifício também que até utilizamos
em códigos gerados, que foi a questão de você botar a tipagem, né? A questão do tipo, do campo inteiro, float e tudo mais. String, acho que alguns, não sei se já chegaram a utilizar ou não, mas vai ter que ser necessário fazer isso em relação aos conteúdos nulos, aí, principalmente na parte de cálculo. Então, se você tem algum cálculo aí que tem alguma variável, alguma que retorne um valor nulo, e você não protegeu, porque a maioria das vezes o pessoal instancia a variável de forma inicial, chega aqui e bota etd, Massini, as variáveis iniciais coloca na cabeça recebendo vazio, e na metade do código ele faz um complemento de etd vai receber tal, para não dar aquele erro de um define variable. Então, muitas pessoas fazem isso. Vou iniciar minha variável recebendo vazia. Aí, o que acontece? Isso possa prejudicar no 8.1, né? Mas se você fizer isso aqui, não, já estou iniciando que minha variável, que era do tipo inteiro, vai retornar zero. Então, é só dando uma pincelada. Não sei se possa acontecer muito, mas caso você tenha algum método, algum evento, que nesse cálculo retorne vazio, você vai ter problema aí na 8.1 em relação a esse tratamento aí das variáveis, né? Que agora o 8.1 está bem criterioso nessa parte. Então, Yuri, antes de você passar aí para próximo, muitos códigos do script eles usam lookup de campo, né? No campo MySQL, por exemplo, que sejam inteiro, outros como um. Isso vai impactar? É algo que vai... Não, porque, como eu disse, as macros já foram tratadas para isso. Mas é só que a questão, por exemplo, ele vai retornar. Mas, por exemplo, se você for fazer algum cálculo disso aqui e retorne esse campo, esteja um valor de tipo nulo, aí realmente vai ter que ter uma validação do usuário em relação a isso. Ele vai precisar fazer, ou como eu fiz aqui, ou colocar um inteiro, ou botar uma condição para que se for vazio, ou atribuir um valor a zero. Ele vai ter que fazer isso aí para não se deparar. Porque, por exemplo, tiveram projetos nossos do modo de exemplos que a gente teve que ajustar justamente por causa disso, por causa dessas falhazinhas que estava dando em relação a tratamento do valor nulo no 8.1. Mas, como eu disse, as macros, né, as macros e algumas macros de valores, né, a gente já tratamos, né? Mas a questão de cálculos que alguns usuários fazem, por exemplo, pega um campo no evento recorde. É muito comum você criar um campo total e campo 1, campo 2 fazer uma soma para determinado valor. Se o campo 1, campo 2, um desses dois tiver um valor nulo, aí você vai dar erro no PHP 8.1 em relação a isso aí. Então, isso é uma questão que eles fizeram em relação ao cálculo com variáveis de valores nulos, né? Ok, Dando continuidade aqui. pode continuar. Dando continuidade, não sei se muitos utilizam, já chegaram a utilizar, mas tem essa função aqui, ó, que essa função aqui, até abrir aqui o manual, que é utilizado, né, em questão nos valores de array. Inclusive, vocês podem observar que ela dá suporte a PHP 4, 5 e 7, e pronto. E ela estagnou por aí. Ela não prosseguiu para a versão 8, que essa função era muito usada porque retornava o par, a chave, o valor corrente em um array. Um exemplo aqui era isso. O usuário tinha um array, só fazia utilizar essa função aqui, e ela retornava tanto o valor e a chave, né, de identificação. Agora, para isso, um exemplo aqui, eu tenho esse array, e caso eu queira utilizar essa função para retornar o conteúdo e a chave dela, se eu for comentar aqui, se eu for só chamar essa função, não sei quem utiliza aí, mas aí você vai ver que já, ó, um define function, então você vai se deparar com esse erro. Isso não é bug do script case, não. É justamente porque essa função não é mais suportada na versão 8.1 do PHP. Como eu disse para vocês aqui, ela estagnou. Ela ficou até a versão PHP 7. Na 8 ela já não existe mais. Aí, para fazer isso, eu utilizo essa função aqui para tratamento de array. Então, o que acontece? Você vai ter que fazer realmente na mão esse tratamento aqui. Então, um exemplo que eu fiz aqui é usando um for each justamente para fazer um acesso os elementos do meu array. Então, você realmente vai ter que pegar essa função e transformar ela
como eu fiz aqui. Eu fiz um for each e acessei o valor, o conteúdo dela para poder estar acessando. Aqui eu estou acessando o conteúdo. Se eu botar aqui TP, eu vou acessar a chave dela, 1, 2 e 3, que ele vai retornar para mim, 1, 2 e 3. Então, essas mudanças aqui, basicamente foram essas que foram realizadas, que só lembrando aqui para o usuário, para os usuários que utilizam esse tipo de função, tipo de cálculo, essas coisas, vocês vão precisar fazer esses ajustes no código de vocês para poder executar o PHP 8.1. Então, essas são as mudanças que foram mais impactantes que nós encontramos no decorrer aí dos testes dos projetos, foram esses, em relação a isso. E por quê? Por que eu devo utilizar, migrar para o PHP 8.1? A primeira coisa que eu digo para vocês, que em relação que você vai aumentar, inclusive isso aqui eu estou acessando um documento do PHP 8.1, é justamente esse gráfico que ele fala, questão de performance. Então, se você fazer um comparativo aqui do PHP 8.0, já adiantando, acho que Márcia vai falar um pouco sobre isso, mas a performance do 8.1 é muito superior à da 8.0 e também do 7.4. Então, migrando ela para o 8.1, você vai ter um ganho de performance, tanto a nível de script case, que a gente já está vendo a questão da execução, como nos seus projetos publicados para os seus usuários, que vocês utilizam, vão utilizar os projetos que vocês desenvolvem. Então, eles vão sentir essa questão dessa agilidade, dessa performance também. E por que essa performance 3? Por causa dessa otimização que eles fizeram aqui em Serialize. Então, a nível de desenvolvimento, você vai ver uma grande performance, principalmente no fonte gerado, principalmente no acesso, porque hoje, a migração que a gente fez nas versões anteriores, o banco da gente, o script case, é tudo Serialize. Então, eles otimizaram mais essa questão aqui do Serialize para acesso ao Serialize. Então, como as informações que são gravadas no banco do script case, quando o script case é instalado, as informações são gravadas via Serialize, então, aí eles fizeram um código de otimização para isso, do PHP 8.1, questão de acesso, serializar, usar também a função unserialize. Então, tudo isso remeteu-se para que eu pudesse ter um aumento de performance para o 8.1. Isso aqui é a principal, porque eu cito ela aqui porque tem a ver com o script case. Quando eu cito script case, eu cito o ambiente de desenvolvimento. Então, a gente vai ter uma grande melhoria no ambiente de desenvolvimento devido a essa questão dessa otimização em relação ao Serialize, que é justamente onde estão gravadas as informações dentro do banco do script case. Outras que eles informam aqui, questão de otimização de funções internas, cache de herança, de classes, melhor de performance, que também, isso aqui vamos ter uma resolução no ambiente do código-fonte gerado. Então, tudo isso aqui, a gente vai sentir essa performance no ambiente de desenvolvimento de vocês, que é justamente quando for instalar 8.1, vocês vão ver a performance no fonte gerado, nos acessos, então tudo isso aí vocês vão sentir essa questão da performance que tem. Isso aqui é um documento, essa página do próprio PHP, que já nos mostra esse gráfico aqui falando isso. Outras funções que eles criaram, né? Algumas funções de comparação, de array list. Não vou entrar nesse mérito porque aí é coisa do PHP. Foram mudanças do PHP que foram realizadas, que aí você pode estar utilizando o seu código, utilizando funções novas que foram criadas, né, para utilização. Então, mas só a questão, para não fugir um pouco do nosso webinar, essas mudanças que foram feitas e que provavelmente no seu projeto terão que ser realizadas também, principalmente a parte de cálculo, acesso aos índices de array, essa função aqui é de caso você esteja utilizando em seu projeto, e muitas pessoas utilizam biblioteca externa, tal. Por exemplo, essa função aqui, vou dar um exemplo que nós tivemos que atualizar uma das nossas bibliotecas, que foi a TCPDF, que é justamente que é utilizada na aplicação de reporte PDF e que muitos utilizam na Blank, né? Você cria uma Blank, onde utilizam aquela macro sc include lib, né? Só para instanciar a biblioteca TCPDF e você inclui lá. Então, dentro dessa biblioteca, eles utilizam essa função. Então, nós tivemos que atualizar o TCPDF, né, no ambiente do prod da gente, justamente porque eles utilizavam essa função. Então, nós atualizamos o TCPDF, tivemos que fazer também uns ajustes
justamente para poder comportar, né, para poder funcionar a versão 8.1. Já dando essa pincelada, foi uma das versões que foram atualizadas, foi a do TCP/IP, justamente porque tem versões que eles já compatibilizaram para rodar tanto no ambiente do PHP 8 como do 8.1. Então, você não vai sofrer nenhum problema em relação a suas aplicações que rodam no TCP/IP. Yuri, eu tenho um include lá que eu faço na mão lá nas aplicações Blank. Também não vai ter nenhum problema, porque essas funções já foram tratadas dentro da biblioteca do TCP/IP. Então, não vai ter nenhum problema. Caso você esteja utilizando na mão, utilizando esse tipo de códigos, os quais eu citei, aí realmente vai precisar de uma manutenção aí no seu código, no seu método, no seu evento, partindo desse princípio aqui que eu falei. Mas, fora isso, pode estar utilizando normal. Performance 8.1, ótimo. Otimização, questão das classes, as macros também foram ajustadas tanto para dar suporte em todas as ações PHP, 8.1, 8.0. Então, essas mudanças que foram feitas, elas vão rodar tanto no ambiente 8.1, 8.0, 7.4, justamente que a gente deu essa para facilitar. Então, o nosso código ele vai funcionar em todas essas versões de PHP. E eu estou na 7.3, vou atualizar para 7.4, sem nenhum problema. Você pode atualizar a versão do seu script case para essa mais nova aqui, o ambiente de produção está lá rodando perfeitamente. Posso estar lá desenvolvendo, porque hoje, hoje na minha versão que estamos na rua, a 7.3, se você publicar para o ambiente do 8.1, ele não vai rodar. Mas com essa versão agora, Yuri, eu quero manter o 7.3. Você vai atualizar, você vai pegar o seu prod e vai publicar no ambiente 8.1 agora, no ambiente de produção, de publicação, que aí, a partir dessa versão, vai estar rodando perfeitamente. Mas a gente sempre recomenda que é sempre bom você ter o seu ambiente, a mesma versão que você está trabalhando em desenvolvimento, é bom que esteja também em produção, para você não se deparar com esse problema. Por exemplo, nessa função aqui, Yuri utilizava essa função no 7.3, e eu estou com o ambiente no 7.3, mas quando eu fui publicar para o 8.1, me deparei com esse erro. Então, por isso, é sempre bom você estar utilizando a mesma versão que você está utilizando em desenvolvimento, utilizar também em produção, para você não se deparar com esses erros aí. Então, para evitar isso aí, é bom você estar com o mesmo ambiente de desenvolvimento como de produção. Então, Yuri, agora todos os meus servidores vão ser migrados para o 8.1. Então, beleza. Então, utilize todo o seu ambiente de desenvolvimento para o 8.1, vai estar rodando já em desenvolvimento, porque qualquer coisa de função de código, você não vai se deparar lá, o seu cliente não vai se deparar com algum problema em produção. Então, basicamente, é isso. Acho que o mais seguro realmente porque é diferente de outras versões que na produção conseguia ter essa compatibilidade, até vai ter, mas acho que fica mais seguro, né? Manter todo mundo. Exatamente. Mas a gente sabe que nem sempre o cliente consegue fazer essa, principalmente em produção, né? Por conta às vezes de alguma limitação lá do cliente. Estou com algumas perguntas aqui, Yuri. No caso, o Wagner Moreira ele perguntou se haverá alguma ferramenta de auditoria de código na importação de um projeto. A auditoria que você fala, se é alguma parte de eu acho que conversão? eu imagino que seja para verificar essas funções, né? Aí, no caso, o script case, como a gente já falou, ele já está a gente já fez essas alterações. Se forem os códigos customizados, né, dentro dos eventos, terá que ser feita pelo desenvolvedor. E aí, acho que para saber se, no caso dessa ferramenta, acho que ele falou com relação a isso. Não teria, né? Não temos, no caso. Não tem, porque, como eu disse, esses códigos que são do usuário, não temos, assim, a questão do acesso. A gente só processa, né? O scriptcase ele faz apenas a questão do processamento dos blocos dos códigos que são feitos pelos usuários. Então, a gente pega o bloco, vai inserir lá no corpo que está sendo gerado e ser processado. Entendeu? Então, assim, é mais responsabilidade do desenvolvedor fazer esse tratamento. Como, por exemplo, a biblioteca TCP/IP, nós atualizamos, tivemos que fazer essa atualização por causa de que ela estava utilizando esse tipo de função. Então, caso alguém precise, então nós vamos liberar, vai ter um tutorial, isso que eu estou falando para vocês aqui, vai ter uma página justamente informando todos esses exemplos, toda essa questão de códigos, para vocês estarem utilizando. Eu não sei se muitos utilizam isso, mas, por exemplo, um exemplo que eu vou citar aqui, eu tenho essa função aqui. Caso eu esteja utilizando essa função,
tem um recurso muito bom aqui em utilizar essa interface Pesquisar, aqui, né? pesquisar no projeto. Então, você pega, bota essa função et aqui, bota lá, então ele faz uma varredura em todo o seu projeto para saber em qual código você está utilizando, se é no método, qual evento, inclusive ele lixa as aplicações que estão utilizando e ele diz a aplicação, o método onde está sendo utilizado, inclusive dá uma opção para você editar a aplicação. Você clica É como lá, se fosse um ele buscar abre, geral, né? uma busca geral Hum, no projeto. Aí ele já, porque você, poxa, eu vou ter que rodar todo o meu projeto. Não, utilize essa opção aqui, ó, pesquisar no projeto, que ele já vai fazer uma varredura e já vai trazer para você as aplicações e os métodos que estão utilizando determinada função. Porque às vezes você tem uma determinada função que saiu replicando para várias aplicações. Então, só você fazer essa busca, que aí, porque muitos pensam assim, vou ter que rodar todo o meu projeto, todo o meu sistema. Não, utilize essa interface, é muito boa essa questão de pesquisar no projeto, onde você pode citar, melhoramos ela também nessas versões, nessas últimas releases, e ela está trazendo, pode trazer, e vai trazer, né? Desculpa, vai trazer toda essa parte aqui de funções, de métodos, de código, tudo para você se deparar dentro do seu projeto, quais aplicações você está utilizando, já abre, edita e já ganha tempo em relação a isso. Com relação à tipagem nos métodos das aplicações, pode definir os tipos dos parâmetros? Pode. Aí o usuário pode fazer isso também, usando a questão da tipagem, porque a 8.1 está muito criteriosa nessa parte de tipagem. Então você pode colocar inteiro, colocando float, essas coisas ao lado das variáveis, né? Isso é mais a questão das variáveis, né? Essa questão da tipagem, ela depara mais questões variáveis, porque o PHP ela não tem a definição de uma determinada variável. Eu criei uma variável, o PHP ela não sabe se ela é inteiro, se ela é string, se ela é float. Não, ela é aberta. É eu que vou tratar no meu código. Então, você fazendo uma tipagem para ela, você identificando, por exemplo, a partir do momento que eu pego uma variável, isso aqui agora é o zero. Então, tranquilo, essa variável só vai ser armazenada a zero. Mas isso não impede que eu chegar aqui e botar aqui QTD agora vire uma string. Então, com PHP variável dinâmica, essa variável que agora é zero, agora se torna string. Então, ele já, por ser variável dinâmica, já mudou. Então, você utilizando essa questão de uma tipagem ao lado do campo, caso seja ao lado da variável, caso seja necessário. Então, eu fui informando isso aqui, eu já estou dizendo para o PHP, ó, essa variável aqui que eu estou utilizando, ela só vai ser do tipo inteiro. Então, ela, por trás do código que vai ser processado, ela vai sendo tratada sempre como inteiro, com conteúdo de valores zero, tudo mais. Então, essa questão do 8.1 para essas variáveis aí, elas estão bem criteriosas nesse sentido. Pronto, Yuri, eu vou mostrar aqui um pouco, porque aí tem muitas perguntas relacionadas ao ambiente, né, da instalação, de conversão. Daí a gente preparou aqui Pronto. aquele material, vou pegar novamente aqui o controle da tela. Perfeito, Márcia, está Vou só contigo. mostrar aqui rapidinho para tirar essas dúvidas com relação ao ambiente, né? Então, a gente vai liberar, como ele falou, os tutoriais, essa parte do módulo de segurança, as funções aí que foram alteradas, a gente está preparando aqui dentro dos tutoriais. E aí tem também a parte de atualização. Como é que eu vou fazer para utilizar esse novo ambiente com PHP 8, 8.1? E aí tem a opção para quem está utilizando a versão 9 e para quem utiliza uma versão 8 ou anterior. Né? Qual a diferença aqui? Quem está utilizando uma versão 8 ou anterior vai precisar fazer conversão de projeto, porque aí não vai estar dentro da 9. Quem já está utilizando a 9 não vai precisar fazer conversão de projeto, porém vai precisar fazer nova instalação. Por quê? Porque se trata de um ambiente diferente, né? O ambiente atual que a gente trabalha é o ambiente 7.3, então eu preciso fazer a instalação do novo ambiente. Aí a gente tem aqui os tutoriais, o passo a passo. Então, basicamente, eu vou precisar primeiro fazer o backup dos projetos, né, utilizando aqui a opção de backup que a gente tem no painel de administração. E a gente vai, depois que fizer esse backup, fazer a instalação da nova versão. Vai funcionar numa nova porta, Yuri. É diferente a porta, né, da 7.3. Eu botar outra porta. A gente vai botar em outra porta. Então, você pode ter os dois ambientes no mesmo computador. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu tenho o meu script case instalado aqui dentro do arquivo de programa, que é normalmente onde a gente faz a instalação automática.
E aí, eu tenho aqui PHP 7.3. Esse aqui já é como o script case instala a versão aqui no meu computador. Tem o Windows. E aí ele vai colocar uma outra pasta aqui com a outra versão. E você pode rodar as duas em paralelo, não tem problema nenhum, não vai dar nenhum tipo de conflito, certo? Inclusive, a gente libera essa versão por um tempo para você poder testar e a gente pode também te dar o tempo necessário para fazer esses testes. É muito importante que você faça os testes antes de migrar definitivamente, né? Então, basicamente, você vai fazer o backup, fazer a nova instalação. Depois que fizer a nova instalação, acessa o novo ambiente, restaura o backup, né, aqui no novo ambiente. Depois disso, pode ser que tenha uma questão de permissão para os projetos, então você também verifica se o usuário está com a permissão do projeto que você importou, né? Depois disso, você vai fazer os testes e finalmente registrar, que não precisa ser no mesmo dia, já que você tem esse tempo para fazer o teste, né? Então você vai poder fazer aí o registro. Uma coisa importante é que não precisa, Yuri, ter upgrade ativo, certo? Independente da data de upgrade, a gente não considera isso como uma atualização, como um novo recurso, por exemplo, é uma atualização de ambiente. Então, a gente vai liberar para todo mundo da V9, todo mundo que estiver utilizando a V9 vai poder utilizar, independente da data de upgrade, está ativa ou não, vai poder fazer essa atualização de ambiente. Então, isso também é bem importante para que todo mundo mesmo faça, porque, como você estava falando aí, não só questão de performance, melhorias da própria versão do PHP, mas também por outras questões, inclusive de segurança, né? Então, você vai poder fazer essa atualização desta forma. Não é conversão, no caso, backup e restore, né? Backup e restauração. E dessa forma, você já está trabalhando dentro da 9, vai poder fazer assim. No caso de uma versão que não seja a versão 9, aí sim você vai precisar fazer conversão. Então, a gente tem aqui também o material onde você vai precisar, dependendo da versão, se for versão 6, versão 7 ou versão 8, dá para fazer direto para 9, e aí o processo é diferente, e você vai trazer os projetos para 9 já com o PHP 8.1. No caso, faz a instalação e depois faz a conversão. A gente tem, tanto para um processo quanto o outro, o suporte disponível para vocês também, independente de plano de suporte. A gente considera que é muito importante que vocês possam fazer a migração e a conversão desses projetos para estar sempre com a versão e com o ambiente atualizado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai disponibilizar um chat específico para ajudar nessas conversões. Agora, lembrando que essa ajuda é na conversão em si. Se vocês precisarem fazer customização, isso que o Yuri mostrou aí, por exemplo, que é as customizações do código, vocês vão ter que fazer isso dentro do projeto de vocês, fazer os testes, né? Então, eu vou abrir aqui para mais perguntas, que aí tinha muitas perguntas com relação a isso, como essa do Marco, por exemplo. Ele falou, para essa atualização, poderemos instalar o 8.1 e manter a antiga 7.3 funcionando, até podemos converter tudo? Então, sim, você pode fazer isso sim, tá? Pode manter as duas versões, fazer os testes, inclusive, a gente recomenda isso, né? O pessoal perguntou também sobre o encriptador, se vai ser o IonCube ou o Source Guardian. E aí vai ser o Source Guardian, né, Yuri? O IonCube ainda Isso, não vai ser o liberou? Sourceguard. O O IonCube ainda Elcube não ainda não liberou? liberou o PHP Certo. 8.1. Aí apenas o SourceGuard que liberou. Então, o SourceGuard a gente utilizava no 7.0. Ainda utiliza 7.0. 7.3 é o IonCube, mas para o 8.1, o IonCube ainda não liberou, vai ser o SourceGuard. Certo. Para entender melhor sobre isso, que a gente está falando do encriptador, o ScriptCase ele tem um pacote, né, de instalação, e aí nesse pacote ele inclui o Apache, o PHP, que aí no caso a gente vai liberar agora para 8.1, e o encriptador, que a gente usa dentro do ScriptCase. No caso dessa versão que a gente está hoje trabalhando, está com o IonCube, mas a gente agora com 8.1 fica o Source Guardian, né? E também vão estar disponíveis o ScriptCase 9, ele continua dando suporte ao 7.3 e ao 7.0, né, isso, Yuri? Isso, perfeitamente. O ambiente, a pessoa que está com o mesmo ambiente pode estar aí atualizando, porque os códigos são compatíveis com as versões do PHP, tanto 7.3, 8.1 e tudo mais. Isso.
O Wagner tinha perguntado aqui daquela parte que você estava mostrando do projeto, onde fica aquela opção de pesquisar, é no menu projeto, e aí tem lá no final, pesquisar, Wagner. Como é que fica Pesquisar no projeto. o Adriano perguntou, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta do ambiente. Precisa recompilar os projetos e publicar novamente? Sim, precisa recompilar e publicar novamente. Quando você finalizar a importação do projeto, lá com o novo ambiente, você vai recompilar todos os códigos, até para testar se vai estourar algum erro nas aplicações, e depois publicar novamente. E como a gente falou, a gente recomenda que no ambiente de publicação você tenha também o 8.1, para evitar esse conflito de funções, tal, mas aí ele vai dar, está compatível até com o 7.0, né, Yuri? 7.3, 7.0, 7.3, 7.4, 8. E que venha, a ideia é que tenha a mesma, que seja compatíveis. Então, vai atualizar para rodar. Então, 7.4, 8.0, 8.1, os códigos da gente já são todos compatíveis para isso. Só essas funções internas aí, que são os códigos dos usuários, que precisa ter esse cuidado, né? Porque em algumas versões sempre muda, uma função deixou de, foi descontinuada, e a outra prosseguiu, aí fizeram esse tipo de mudança. Então, realmente tem que ter só com esse cuidado aí na hora dessa migração aí para os códigos dos usuários, né? Os códigos que são realizados dos eventos, métodos e bibliotecas internas e externas. A versão 5.6, Yuri, o Braille perguntou se vai funcionar você. A gente, como a gente tem falado aqui, a gente não recomenda, né? Mas assim, ele perguntou Assim, para se o algumas código vai funções, ser o compatível com 5.6 essa versão. pode ter uma questão de compatibilidade, mas é porque o 5.6 ele já está ficando bem, até o PHP já está sugerindo que todos migrem já para o 7, para o 8.1, mas assim, ainda vem dar ainda suporte, ainda para o 5.6, né? Mas seria bom já estar pensando, já fazer até a migração, principalmente parte de segurança, né? Que essas versões mais novas, o PHP tem liberado muito, batido muito nessa tecla em relação à segurança, né? Performance e principalmente segurança. Uhum. Essa pergunta do Daniel foi importante aqui. Ele perguntou se pode atualizar para a versão 9.8 e continuar usando o 7.3. Eu falei agora há pouco que a gente vai continuar disponibilizando, né, os instaladores. Então, vai ter, por exemplo, a gente está na versão 9.7 aqui, e a gente vai ser 9.8. Pode ser que a gente libere também outras novidades além do PHP, né, Yuri? Então, você pode continuar utilizando para o 7.3, para o 7.0. A gente, por enquanto, ainda vai manter as versões para essas versões do PHP. E aí ele vai ficar nessa página, geralmente a gente coloca nessa página mesmo. Aí a gente informa se é com o instalador com PHP 8.1 ou com 7.3. Se for uma versão mais antiga, fica aqui na parte de versões antigas, versões anteriores. Downloads, versões anteriores. Ok, a pergunta do Rony, ele usa o ambiente dele com o IIS, né, que não é o outro, sem ser o Apache. E aí ele perguntou se apenas alterando o CGI para o PHP 8 irá funcionar, ou se será necessária alguma outra modificação. No caso, instalação com o IIS, instalação manual. Não vai mudar nada, não. Pode estar utilizando mesmo, né? Acho que não tem nenhuma incompatibilidade em relação à questão com a versão do IS, com Fast CGI, não. Acho que não tem nenhuma compatibilidade. Até o momento, pelos testes que nós fizemos, não tem nenhuma incompatibilidade, não. Ok. A Ralph perguntou aqui sobre o pessoal da hospedagem, se vai ter as duas possibilidades. Possivelmente sim, geralmente eles mantêm lá as duas opções de PHP, como eles fazem hoje até para quem é versão 8, para quem utiliza o 7.0 ou 7.3. Então, sim. Já estou na versão 9 mais atual, vou precisar recompilar tudo e publicar. Quando fizer a alteração do ambiente, sim, Evaldo, vai precisar, como a gente já falou aqui, né? Com relação ao desempenho do banco de dados, vai melhorar a performance no acesso? É uma pergunta aqui do Francisco. A ideia é que sim, com 8.1, de acordo com as validações, com as otimizações que eles fizeram, a ideia é que a gente possa ter uma performance também, principalmente para a questão de PDO, essas, né, que são esses dados mais recentes, tem uma questão de melhoria de performance em relação a isso.
Uhum. Esse pessoal que está perguntando aqui da hospedagem, eu posso até falar com o Ronian para a gente também marcar um seminário para conversar sobre o pessoal, que teve bastante gente aqui perguntando sobre a hospedagem. O Alexandre perguntou se o Firebird 4.0 já está compatível com o Script Case e PHP 8.1. No caso, Não, com a não, novidade, o né? Firebird 4.0 ainda não foi homologado ainda não. Apenas até a versão 3. O 4 ainda não. Ok. O Kleber, vamos poder baixar a versão nova em uma outra pasta, importar um projeto e fazer testes completos. Isso mesmo, naquela forma que eu mostrei ali. Você vai poder baixar, como vai ter uma porta diferente, pode baixar as duas no mesmo ambiente e fazer os testes. Ok, aí o Nicasso falou aqui com relação à importação, qualquer tipo nesse processo de conversão, de importação, backup, restore, se tiver algum tipo de erro, vai estar disponível lá o chat para vocês conversarem com o pessoal do suporte. A rotina de atualização do ambiente de desenvolvimento vai atualizar automaticamente para o 8.1 ou terá algum aviso para não atualizarmos sem perceber? Não, porque como você vai precisar fazer uma instalação, então, por exemplo, saiu a versão 9.8, e aí vai aparecer para vocês lá no Script Case aquela informação de atualizar. Vocês podem atualizar, o ambiente que vocês vão estar utilizando, ele não vai trazer o 8.1. Como eu disse, vocês vão precisar fazer uma nova instalação. Então, se eu fizer a atualização dentro do Script Case, ele vai apenas trazer vamos dizer assim, as novidades que a gente lançar nessa versão. E aí, se eu quiser utilizar o Script Case com a versão nova, eu vou precisar fazer a instalação do novo ambiente. Certo? Então, você pode continuar fazendo a atualização, ele não vai atualizar automaticamente para o 8.1, não. Para atualizar para o 8.1, você vai precisar fazer a nova instalação. Então, como a gente vai estar dando suporte, né, às outras versões antigas do PHP, você pode fazer a sua atualização normal, caso você não queira utilizar o 8.1, vai poder continuar utilizando as funcionalidades novas que a gente liberar normalmente. Ok? O Adriano falou que está testando fora do Script Case e gostou muito do desempenho, no caso o 8.1. Posso usar o mesmo serial para manter as duas versões? O Eliel perguntou. Não, não pode. No caso, a gente tem um período de avaliação, que são 20 dias, mas a gente está avaliando se vai, de repente, liberar um tempo maior para essa avaliação. A gente informa para vocês mais para frente, antes da gente liberar a versão, se vai ser esse tempo mesmo, se a gente. Mas, assim, a princípio, você tem tempo para teste. Qualquer coisa vocês podem falar aqui com a gente, manda e-mail, a gente fala aqui pelo chat. A gente não quer que isso seja um problema, né? A gente quer que vocês estejam seguros para poder fazer a atualização. Então, mas não pode usar o mesmo serial. Se precisar, a gente pode liberar um serial para testes, mas não pode ser o mesmo. Porque aí o serial ele só instala em apenas um ambiente, né? Quando atualizar e gerar o projeto, ele vai mudar a chave para colchete no array da aplicação, do login automático, ou teremos que mudar na mão? No caso, vai precisar mudar somente aquela função, somente aquele método que o Yuri mostrou. Né? O resto vai ser já atualizado. Ou também vocês vão precisar mudar dentro dos códigos que vocês criaram, nos eventos, ou nos métodos, ou nas blanks, né? Nos controles. Acho que naquela página, Márcia, tem até um Isso. tutorial, né? A gente Falando vai acerca colocar dessa. aqui, no caso do módulo de segurança, vai ser só essa alteração mesmo, que é Acho que nesse método, já tá pronto essa aí, ó. no método Essa eu aqui, mostrei para vocês. Remember Me Validate, que é Que é só essa trocar mudança de a chave por colchete. achados por Mas colchete. aí, mas aí como o Então, Yuri essa mudança mostrou, se mesmo. vocês tiverem algum outro código, esse é o código que a gente libera no módulo de segurança, mas aí para códigos gerados por vocês vão precisar fazer as alterações. Mas aí, se, por exemplo, caso queira refazer, gera novamente o modo de segurança, ele já vai vir com essa alteração já feita, né? Isso aqui é justamente para
Já tenho meu ambiente, já meu projeto já está pronto, já estou utilizando o meu modo de segurança, então é só fazer essa alteração, que é válido para 8.1, viu, gente? Só para 8.1, porque tem essa questão do acesso ao array, que só é válido através de colchetes. Vou colocar aqui meu e-mail também, para vocês, se precisarem, tiverem alguma dúvida, eu posso também, ou sugestão, alguma coisa que vocês queiram comentar, que é marcia@scriptcase.com.br, e também sugestões, né? A gente está nessa preparação, então a gente pode fazer mais webinars mostrando outras coisas também. Então, se vocês tiverem sugestão com relação a isso, ou quiserem também compartilhar algum conteúdo de testes que vocês já estão fazendo, experiências que vocês estão tendo aí já com o 8.1, então vai ser bacana. Vocês podem enviar para mim nesse e-mail. Com relação ao lançamento, que aí o pessoal está perguntando aqui também, a gente está justamente nesses testes finais, né, para poder lançar. Então, normalmente a gente já não fala uma data, porque se acontecer algum problema grande durante os testes, a gente vai precisar resolver, mas está quase tudo pronto. A gente já marcou esse evento hoje para conversar com vocês, já passar essas informações, para vocês irem se preparando para fazer essa atualização. Sim, essa documentação que a gente está preparando, a gente vai liberar para vocês. Com vontade, a gente vai preparar também vídeos, exemplos, para vocês poderem fazer as migrações aí. Ok. Se ficou alguma coisa pendente aí, depois eu dou aqui uma olhada nas perguntas todas, mas aí está aqui meu e-mail, podem falar comigo também. E acho que é isso. A gente finaliza por aqui. E a gente se vê aí no próximo seminário. É isso mesmo. Qualquer dúvida pendente, ficamos à disposição, então. Tá bom? Quero desejar aí continuação de uma excelente sexta-feira para todo mundo. Obrigada por terem vindo aqui ao vivo conversar com a gente, fazer comentários. Tchau, pessoal. Sucesso para todos. Obrigada, Yuri. Valeu, Márcia. Na Tchau. próxima quero você de novo aí. O pessoal está Tranquilo, pode agradecendo contar aqui. Mestre SC Valeu. Yoda, aqui eu... Já sabe quem Obrigado, é, né? pessoal. Já. Obrigado pela parceria, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.